Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de novembro de 2024, quarta-feira. Amém? Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aí a armadura de Deus. O nosso texto hoje é Efésios 6,16. Diz assim a palavra do Senhor. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? O contexto aqui é Paulo está preso, escreve essa pérola da palavra de Deus, nos ensinando a nos guardarmos das coisas que o mal pode fazer. Ele tenta, mas pode fazer realmente, mas nós temos como nos defender. Amém? Vamos aqui ao texto, versículo 16 de Efésios 6, que ele começa dizendo, e tomando sobretudo o escudo da fé. É importante destacar que até aqui Paulo, ele apresenta três elementos da armadura de Deus como instrumentos de defesa, que é a verdade, a justiça e a fé. Então são três elementos de defesa, tá certo? E Paulo vai aqui colocar a fé, escudo da fé, e antes do escudo da fé vem aí o adjetivo sobretudo. Sobretudo, ele tem o sentido, assim, o significado de sobretudo é principalmente, acerca de todas as coisas, ou apesar de qualquer coisa, todas as coisas, a fé tem que estar ali, ela é fundamental. Amém? Assim, eu vou usar isso aqui durante uma batalha espiritual, porque aqui é a batalha espiritual. Paulo usa essa metáfora do soldado romano, mas tratando de uma batalha espiritual. Na batalha espiritual, nós podemos perder todas as partes da armadura, mas a fé, ela não pode ser perdida jamais. Amém? Eu vou fazer aqui uma apologia, uma analogia desse sentido, assim. Por exemplo, um soldado, ele recebe instrução, ele aprende a atirar, a se camuflar, várias coisas. Aprende a fazer aí uma série de coisas com relação ao militarismo, com relação à guerra. Se esse soldado tiver sem o fuzil, tiver sem a arma, sem o capacete, sem a bota, sem isso, sem a farda, mas ele não vai perder jamais a preparação que ele tem, o conhecimento que ele tem. Eu estou fazendo essa equiparação à fé. Você pode perder todos os elementos da armadura, mas a fé é fundamental, é princípio, ela está sobre todos os outros, sobre todas as coisas, ela é principal. Ela precisa estar antes, durante e depois da batalha. Tá bem? O escudo da fé, amado, você não larga ele. Você pode até abandonar os outros. O soldado, ele não tira a instrução dele que ele aprendeu. Estou fazendo essa comparação para você entender, pensar assim, a fé, esse princípio da fé, como ele é fundamental, tá certo? Então, a fé em Cristo, ela é a nossa segurança, assim, em todas as nossas batalhas espirituais. Esse elemento da fé, da armadura de Deus, ele é principal, tá certo? Ele é ali que é e precisa estar sempre ativo a nossa fé. Amém? Eu vou ler aqui Hebreus 11:1, que dá um significado de fé. A própria Bíblia diz assim: Ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Nós não estamos vendo, mas nós cremos, temos certeza que elas acontecem. Isso é fé. Amém? Portanto, a fé, esse elemento da armadura, ele é um elemento principal. O texto diz sobretudo, ou seja, principalmente a fé. Amém? Portanto, guarde a sua fé em Cristo, tá certo? O texto vai continuar dizendo assim: com o qual podereis apagar
os dardos inflamados do maligno. O objetivo da fé é apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo usa essa expressão, dardo inflamado, né? Que você recebe aí um dardo, usar aí o exemplo aí para os que protegem os animais, né? Atira com aquele dardo, no caso ali é um anestésico, para poder tratar no caso, mas se fosse veneno, um veneno mortal, então mataria certamente o animal. Então Paulo usa essa expressão que a fé ela nos protege contra os dardos inflamados, ou seja, contra os ataques. Assim, eu vou dizer isso para você porque a proteção, o escudo da fé, ela vai nos dar segurança, nos proteger contra qualquer ataque. Eu vou dizer assim, seja um ataque espiritual de uma entidade espiritual que vem, às vezes ataca, faz opressão, oprime a pessoa, fica ali oprimindo. E quem não tem fé pode até ser possuído por uma entidade, porque quem tem a fé em Cristo, o diabo não entra mais em quem tem a fé, mas pode oprimir. Portanto, a nossa fé nos dá segurança para resistir a essa opressão, nos livrarmos dela, em nome de Jesus, está certo? Então, estou dizendo isso para que a gente possa entender esse escudo da fé, ele nos protege contra as acusações. E elas podem ser uma acusação de um espírito, de uma entidade maligna que fica ali tentando, às vezes botando coisa na sua mente, dizendo que você não vale nada. Você vale muita coisa, isso é importante. Aí tem o outro lado, né, dizendo que você vale tudo, não precisa de Deus, é outro extremo. Com Deus existe um equilíbrio, tá certo? Tem que ter um meio termo, tá bom? Então, assim, ele diz, com o qual, ou seja, com o escudo da fé, podemos apagar todos os dardos. Olha, não são alguns, são todos. Seja qual for a tentação, seja qual for a acusação, seja qual for o dardo inflamado do maligno que você tenha sido atacado. Olha, seja uma ofensa por uma pessoa, às vezes uma pessoa de casa, às vezes uma pessoa da igreja, às vezes um pastor que diz uma besteira, né? Deus tenha misericórdia de mim, que já disse algumas, tenho me policiado para não dizer mais. É verdade. Tem pastor aí que pensa que é semideus. Não existe semideus. Semideus é uma mitologia, tá certo? Você é um crente, agora Deus lhe chamou para ser pastor, é só uma função a mais. Mas como crente, filho de Deus, é igual a todos os outros. Amém? Então ele diz, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo da fé, ele vai nos trazer essa proteção espiritual contra o mal, ou contra um ser humano imbuído, dominado pela ideia do mal. Tem pessoas que não estão possuídas por demônio, não, mas a ideia que está nele é maligna. Só pensa em matar, em roubar, mentir, corromper, trair, fazer tudo de errado. Assim, nós vivemos num contexto social muito terrível para um crente. O crente ele é envergonhado, ele é vituperado todas as horas. Se nós olharmos ao nosso redor, os escândalos, se olharmos para o governo, os escândalos, a mentira, a corrupção, isso corrói a alma do crente. O crente às vezes pode até ficar abatido, olhar assim e ver um desgraçado aí, ladrão, corrupto, prosperando, rindo da cara dos outros, prosperando financeiramente, que é prosperidade, tá certo? Se for honesto, não faz mal a ninguém. Mas a gente vê essas coisas, então o crente às vezes pode ficar, aí se enfraquecer, perder aí o capacete, não. O capacete não, também que é outra coisa importante. Mas vamos lá, assim, se ficar meio abatido, isso é possível, nós vemos aí assassinatos, mentira, traição, ideologização. Poxa, professores em sala de aula, dando aula nu. Isso. E às vezes tem um crente lá, porque crente faz faculdade também. Crente estuda primeiro, segundo, os anos aí que hoje existe no nosso conceito de escolar. Então, às vezes o crente está lá e escuta uma palavra esdrúxula, imoral, perversa, corrupta, assim, mal mesmo. Olha, assim, o crente, ele é vituperado todas as horas. E aí, meu irmão, é o escudo da fé que nos garante. O crente sabe disso. O mundo ele vai de mal a pior. Tá certo? Ele vai piorando e vai haver uma intervenção de Deus, nós sabemos disso. O que eu estou falando aqui é que o escudo da fé nos guarda, nos protege
desses dados inflamados do maligno, para nós nem entrarmos por eles para querer praticar. A pessoa está fazendo assim, está se dando bem, se dando bem entre aspas, tá certo? E todo mundo sabe que é um corrupto, é um ladrão, e às vezes está numa posição social tão elevada, né? Aqui no Brasil, nós que o digamos, tem gente aí no cargo máximo, tá certo? Então, o crente ele é vituperado, ele é massacrado por essas coisas, né? Mas o escudo da fé, ele nos protege contra esses dados inflamados do maligno, para que nós não entramos por ela, para que nós não aceitemos a propina, para que nós não concordemos com a mentira, para que nós não concordemos com o aborto, para que nós não concordemos com soltar ladrão e prender gente inocente, para que nós nos indignarmos com o que é errado. Então, a fé nos assegura para que nós não sejamos conduzidos por esse socialismo marxista que está aí, que é perverso, que é maligno, está dominando o mundo todo. Eu não sei nem o resultado das eleições nos Estados Unidos, espero que a direita lá tenha ganho, porque nós respeitamos os valores, respeitamos Deus, respeitamos a Bíblia, respeitamos os valores morais, respeitamos as pessoas, respeitamos todos. Aqui não estou acusando ninguém, nós respeitamos todos. O que eu estou dizendo é que existe dados inflamados do maligno que vem através da corrupção que nos cerca, né, que nos rodeia. Ontem eu tive vontade de comer uma feijoada e não dava tempo de preparar. Eu digo, vou comprar ali uma feijoada pronta, enlatada, que não é nem tão bom, mas não é nem aconselhável, né? Aí eu digo, estou com vontade, vou comprar. Não comprei. Eu comprava há algum tempo atrás por R$ 7, R$ 9,50, por aí assim. Está de 15. Então nós somos vituperados, roubados. E aí a nossa fé é que nos assegura, tá certo? Nem que chegue aí a 300, mas a nossa fé nos dá firmeza e o Senhor nos sustenta. Amém? Nós participamos de um conceito social, mas precisamos pensar, entender que somos cidadão do reino dos céus, e cidadão do reino dos céus, ele anda pela fé. Amém? Estou trazendo aqui essa palavra. Esse é o terceiro elemento da armadura de Deus. Paulo até aqui vem falando de armas de defesa, que é a verdade, a justiça e a fé. Portanto, guarde a sua fé. Amém? O João, o apóstolo João, ele escreveu o seguinte em 1 João 5,18. Vou ler só o 18, tem todo um contexto lá. Vou ler só 1 João 5,18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Isso é muito interessante, tá certo? Nascido de Deus não vive pecando. Não vive na prática do pecado, né? Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Ou seja, procure não participar de pecado, não entrar nessa, tá certo? E aí João termina dizendo assim: e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar em mim. Se alguma coisa má acontecer comigo, é uma permissão de Deus. Estou citando isso para você, vou citar Jó. Quando o diabo toca em Jó, Deus autorizou. Então, o crente que é guardado pelo escudo da fé, aí você que é cristão, você sabe disso, você que é crente de verdade, você passa aí por alguma adversidade, você vai entender, Deus está querendo lhe ensinar alguma coisa. Eu tenho aprendido graciosamente com Deus, porque Deus nos ensina, e quando Ele ensina, eu preciso pegar assim e dizer, olha André, presta atenção. E o pai ensina com severidade. Deus não é bobo não, tá certo? Deus é Deus pleno. Amém, querido? Então aqui, o escudo da fé é princípio. Ele que nos guarda contra todos os dados inflamados do maligno. Ele precisa ser guardado por você antes, durante e depois de uma batalha espiritual. Nós não largamos a nossa fé. Dormimos com ela, sonhamos com ela, acordamos com ela, nos levantamos com ela, damos graças a Deus pela fé, pedimos um bom dia pela fé. Deus te abençoe, Deus te guarde, tá certo? Os heróis da fé citados lá em Hebreus 11, eles todos foram assim martirizados. No Velho Testamento de uma forma, no Novo Testamento de outra, mas foram todos martirizados pela fé, mas também foram pessoas abençoadíssimas porque guardaram a fé e por essa fé tem direito ao reino eterno. Deus te abençoe, te dê um bom dia e o Senhor gere fé em Cristo, fé genuína
do teu entendimento, te abençoe, te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a nossa nação e nos livre dos ataques do mal. Amém.